O presidente Lula conversou com um filho dele, o Lulinha, sobre o caso do INSS, acompanhado de um advogado. Informações que chegam com o próprio Igor Gadelha na coluna dele. O presidente Lula conversou com o Lulinha sobre a citação do filho na CPMI do INSS durante o encontro em dezembro com a presença de um advogado. Descendo aqui, a gente tem mais detalhes da coluna do Igor Gadelha, foto do presidente Lula com o Lulinha. O presidente Lula relatou na semana passada ter tido uma conversa com o seu filho, o Fábio Luiz, o Lulinha, após o nome do familiar ser citado na CPMI do INSS, que investiga o esquema de descontos indevidos revelados pelo Metrópolis. Ele falou de forma mais contundente lá na semana passada, naquela entrevista ao portal UOL, que a gente trouxe aqui os detalhes, né? Ele disse o seguinte lá na entrevista, abre aspas, quando saiu o nome do meu filho, eu chamei ele aqui e falo isso com todo mundo. Olhei no olho dele e disse, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, porque é assim que eu trato as coisas. Com muita seriedade, fecha aspas. O que o Igor Gadelha traz é o detalhe dessa conversa. O Lula não deu esses detalhes lá na entrevista, mas a coluna do Igor Gadelha apurou que a reunião aconteceu em dezembro, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente em Brasília, e contou com a presença de um dos advogados que defendem o Lulinha. E atualmente o filho de Lula mora na Espanha, mas segundo auxiliares presidenciais, estava no Brasil de férias. Ele só voltou para a Europa no início de janeiro. Lulinha teria viajado de São Paulo a Brasília para encontrar o pai em um voo comercial. Na conversa com o presidente, Lulinha negou qualquer irregularidade e, segundo relatos, ele teria lembrado ao pai que, no ano passado, foi alvo de uma notícia falsa que apontava ser dono de uma Ferrari modelo 458 Spider, toda banhada a ouro. E aqui ele traz ainda mais informações sobre essa conversa do presidente Lula com o Lulinha. Lula, conforme auxiliares do entorno dele, fez questão de relatar a conversa com o filho para parlamentares aliados que integram a CPMI do INSS. O petista conversou, por exemplo, com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da tropa de choque governista na comissão. A gente, inclusive, conversou com o deputado aqui no Acorda Metrópolis lá no ano passado. Procurada pela coluna desde a segunda-feira, agora, dia 9 de fevereiro, para esclarecer mais detalhes dessa conversa de Lula com o filho, a Secretaria da Imprensa da Presidência não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do Planalto sobre esse assunto. Ainda em dezembro, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que também conversou com a gente recentemente aqui no Acorda Metrópolis, do Podemos de Minas Gerais, disse que a comissão queria ouvir Lulinha para esclarecer o depoimento de uma testemunha sobre um suposto lobby a favor do empresário Antônio Camilo Antunes, o tal do careca do INSS. O requerimento de convocação do filho de Lula, contudo, foi rejeitado lá naquela época. À época, a Comissão Parlamentar de Inquérito não havia recebido provas que confirmassem o relato da testemunha e estava em busca de mais informações para aprofundar o caso. E a gente segue, portanto, acompanhando esse caso do Lulinha com o careca do INSS. Eu lembro que também lá na semana passada, quando a gente entrevistou o presidente, o Carlos Viana, a gente perguntou para ele, a partir do que revelou a coluna do Tássio Lohan lá naquele dia, sobre a relação que o careca do INSS, toda vez que ia fazer negócios, principalmente com o negócio dele ali com cannabis, ele mencionava o Lulinha como uma forma ali de parceiro, alguém que estivesse próximo dele. E a gente perguntou justamente para o senador Carlos Viana se Lulinha, portanto, voltaria a ser um dos focos da CPMI do INSS, além de Daniel Vorcaro, do Banco Master, que tem depoimento marcado para o dia 26 de fevereiro, pouco depois do Carnaval. E o senador disse que sim, que Lulinha voltaria a ser, aparecer ali entre os nomes das convocações, e é o que a gente vê acontecendo agora com a volta dos trabalhos da CPMI do INSS.